Bom dia, igreja. Dando continuidade a esse culto maravilhoso, né? Nós vamos contar um pouquinho aqui da nossa história como casal, na história da PIBS. Só que a minha história começou lá na PIBIG, né? Primeira Igreja Batista de Itapema, Guarujá. E foi lá que eu nasci, lá que começou a minha caminhada com Cristo. Eu não poderia deixar de começar pela PIBIG, que é fruto desta igreja, como Deus usou a vida dessa igreja como igreja mãe, de uma das igrejas é a PIBIG, né? E lá eu estava com a minha família, minha mãe já nos levava à igreja desde pequenos, nós somos em 6 irmãos, né? E hoje eu tenho o privilégio também de ver hoje aqui na igreja 2 irmãos meus participando aqui com meus irmãos da fé e irmãos de sangue. Então foi ali que eu comecei a caminhar com Cristo. E eu sou muito grato à vida da minha mãe, né? Que nos levava ali desde pequenos. E também a vida do meu pai, que por algumas vezes não podia estar lá por conta do seu estado físico. Ele tinha uma deficiência, mas não é o caso da gente falar sobre isso agora. Mas para a gente foi um exemplo de vida. E também tudo começou lá porque foi lá que eu conheci a minha esposa, né? Em meados de 70, mais ou menos. Eu estava lá quietinho lá e ela veio lá do Paraná, né? E a gente lá ainda infância, 13 anos, 14 anos, a gente começou aquela amizade, aquele companheirismo, né? E vai daqui, vai de lá. A gente foi se conhecendo, né? E Deus nos deu o privilégio de trabalhar naquela igreja ainda, mesmo antes de casar. A gente já trabalhou lá com o departamento infantil, ela com o departamento infantil. E depois eu comecei a trabalhar com ela no departamento de adolescentes, antes de casarmos, né? Então foi um período muito gostoso, em que a gente cresceu ali juntos também. E queria falar também do meu batismo. Eu, quando tinha 15 anos de idade, foi quando realmente eu decidi, né? Tomar uma decisão séria ao lado de Cristo. E tomar essa atitude pública diante da minha igreja lá, que realmente eu tinha um compromisso com esse Deus. E hoje estou aqui, graças a Deus, nessa caminhada. Fui batizado no pastorado do pastor Carlos Strautmann. Acho que muitos de vocês não conheceram, né? Porque na época ele já era bem idoso. E ele esteve ali, nesse momento, ele tão importante na minha vida. Nos casamos lá em 1978. Quem fez o nosso casamento foi o pastor Carlos Strautmann e o pastor Arídio. Nessa época o pastor Arídio estava lá pastoreando na nossa igreja. Depois ele veio para cá, né? Para PIBS. E Deus nos presenteou, depois que nós nos casamos em 78. Nasceu o Fábio e o Anderson. Nós estávamos ainda lá, na igreja de Itapema, nossos 2 primeiros filhos. E saímos de lá mais ou menos em 1982 para Santos, né? Porque a gente não tinha achado aí numa igreja aqui, fomos a algumas igrejas, mas não conhecíamos ninguém do lado de cá, né? Porque a nossa vida toda foi do lado de lá. Aí a gente ficou sabendo que o pastor Arídio veio para cá, nosso pastor, né? Lá. E viemos para cá e aqui começou a nossa história na PIBS de Santos. E aqui também nasceu o Jonas em 1986, né? Então Deus nos deu 3 filhos, graças a Deus, 3 joias preciosas, que Deus nos abençoou com isso. Eles foram batizados aqui na PIBS, Fábio e Anderson casaram aqui na PIBS, né? E o Jonas casou lá em São Roque, porque na época ele estava lá na Igreja Batista de Itaquera, como ministro de música. Deus nos presenteou também com 5 netos muito lindos. E 4 deles já foram apresentados aqui na PIBS. O Fábio, ele é membro hoje da Igreja Batista Boas Novas. O Anderson é membro da Igreja Batista Cidade Oceã, Borda do Campo em São Bernardo. E o Jonas está na Igreja Batista Cidade Oceã, na Praia Grande, como ministro de música. Então eu tenho só que agradecer a Deus por essa bênção derramada nas nossas vidas, né? De ver os nossos filhos ainda trabalhando na obra do Senhor, nossas noras, nossos netos.
Isso é benção. Então agora a Lídia vai continuar a história. Eu acho que não dá nem para continuar, já deu os 2 minutos, né? Os 2 minutos, então tem que encerrar. Não, mas quando nós chegamos aqui na PIBS, porque é a história nossa aqui na PIBS, ele contou a nossa história como casal, né? E quando chegamos aqui na PIBS, nós não conhecemos ninguém, mas ninguém mesmo, a não ser o pastor Arídio e a dona Creuza. E a dona Creuza me convidou, sabendo do meu trabalho lá com as crianças, me convidou para trabalhar no departamento infantil. E aí, como eu não trabalho sozinha, sempre grudadinhos, né? Ele me ajudou também no departamento infantil, trabalhando com os juniores, na classe dos meninos, com os meninos. E aí nós ficamos lá no departamento infantil 15 anos. 15 anos trabalhando com as crianças. E agradeço a Deus também pela vida da Josete, né? A Josete me ensinou muito, a PEC me ensinou muito. E aí ali eu pude colocar em prática tudo aquilo que eu aprendi na PEC. E a dona Creuza então confiou esse trabalho, e Deus confiou esse trabalho nas nossas mãos, né? Crianças, o departamento era lotado, era ali na sala da Marinita Lacerda, era lotado. E aí nós damos graças a Deus por nos usar, né? Nos dar sabedoria e nos usar. Também, com a saída do pastor Arídio e a dona Creuza, chegou o pastor Odilon e a dona Olga. E aí nos preparamos muito, né? Dona Olga, com os cursos de treinamento, nos ensinou muito. E ela chegou assim: Oleide e José, venham aqui. Vocês vão trabalhar com mensageiras e embaixadores. Eu falei, o que é isso? Nem conhecia esse trabalho de mensageiras e embaixadores do rei. Ela falou assim: então venham aqui na minha casa. Eu quero convidar vocês para ir à minha casa e eu vou mostrar como é o trabalho de mensageiros e embaixadores. Quando eu chego ali na casa, a Suzana está aqui, né, a filha da dona Olga. Quando eu chego ali na casa da dona Olga, todos os livros no chão, assim, no tapete. Todos os livros, aquele monte. Falei, o que é isso, dona Olga? Isso daí é todos os trabalhos com as mensageiras. Você vai ter que ler. E você lê, você também, dos embaixadores. E depois vocês me deem a resposta se vocês querem ou não. É um desafio. Eu falei, é porque eu não conheço, nem sei. Nunca fui mensageira do rei. Então é um desafio. Aí fui, estudei, li, pesquisei e tal. Ele também. Aí falamos, o quê? Vamos aceitar esse desafio. Aceitamos o desafio. Minhas meninas lindas estão aqui. Uma delas, as duas delas estão aqui. Eu não sei se tem mais por aí. Mas nós trabalhamos com as mensageiras e embaixadores durante 15 anos. 15 anos também foram trabalho de mensageiras e embaixadores. E quantos acampamentos, hein, meninas? Quantos congressos? Quantos encontros de evangelismo? Quanto nós andamos aqui por aqui evangelizando, levando cestas, levando o evangelho aqui para as crianças, para as adolescentes aqui ao redor da igreja. Fizemos um grande trabalho. E a Venúzia estava ali comigo também, né, Venúzia? Nos ajudando também. Aí passei para a Venúzia foi mensageiras. Foi mensageira do rei, né? Completou, né, Venúzia? Foi rainha, né? E a Venúzia sabia já do trabalho. E ela me ajudou também. Quantos reconhecimentos de etapas, hein, Venúzia? Muitos reconhecimentos de etapas e de postos. E a igreja aqui lotado, né, meninas? Qual o horário que a gente saía daqui da igreja ensaiando? 1 da manhã, meia-noite, ensaiando aqui para o reconhecimento de etapas e postos. E assim foi, 15 anos aí com o trabalho de mensageiras e embaixadores. Isso graças ao meu bondoso Deus, né? Que nos capacitou. Sem Ele, não poderíamos fazer nada. Outra coisa também que nós fizemos que eu fui depois trabalhar com as mulheres cristãs em missão. E ali eu fiquei 8 anos trabalhando com as mulheres também. As minhas meninas estão tudo aí, né, meninas? Neufrides, a Eulina, todas minhas meninas estão espalhadas por aí.
E nós trabalhamos durante 8 anos com as mulheres. E foi um trabalho maravilhoso, porque pudemos evangelizar, trabalhar em missões, ir em congressos, em acampamentos, e foi muito gostoso, foi muito gratificante. Trabalhávamos até com a terceira idade, sabia? Fazemos trabalho com a terceira idade, fazemos trabalho nos asilos, e foi muito gratificante trabalhar com as minhas meninas também, que eu chamo as mulheres de minhas meninas. E até hoje, né? Mora no meu coração. Foi aí, olha, gente, para quem não conhecia ninguém quando entrou aqui, hoje conheço a maioria das pessoas, né? Porque por causa do trabalho, né, que Deus colocou nas nossas mãos. Mas eu não fiquei sozinha nas mulheres, não. Meu marido sempre me ajudando. As mulheres sabem disso. Era almoço, todo mês a gente tinha almoço. Almoço, tinha cantina, e a gente trabalhava muito. E ele e os meus filhos, sempre juntos, sempre trabalhando na obra de Deus. E também trabalhamos com classe de pessoas especiais. Pessoas com dificuldades de aprendizado, síndrome de Down e autistas. Trabalhamos durante 4 anos, mais ou menos, porque depois veio a pandemia, o Covid, e aí parou todos os trabalhos da igreja. E a gente não podia estar trabalhando com eles aqui. Então foi quando encerramos o trabalho com essas pessoas tão especiais, que marcaram nossa vida e foram muito importantes para nós, né? E aí esse trabalho foi encerrado por causa do Covid. Mas continuamos aqui, e meu marido trabalhou também como tesoureiro e como primeiro vice-presidente aqui na igreja também. Então, fomos ordenados a diáconos, pastora. Ele foi ordenado a diácono na época do pastor Odilon, e logo em seguida eu também fui, e hoje trabalhamos aqui com o corpo diaconal. E somos muito gratos a Deus, muito gratos a Deus. Porque são 41 anos aqui trabalhando nessa igreja. E olha, difícil a gente estar faltando, hein? É muito difícil a gente estar faltando aqui. E aí a gente trabalha e agradece muito a Deus de ter servido 41 anos nessa igreja. E obrigada, pessoal. Muito obrigada por sempre nos apoiar, sempre nos ajudar em oração, sempre estar colaborando com a gente. E obrigado, eu agradeço muito a Deus. Obrigada, meu Deus, por nos permitir continuar escrevendo a nossa história na história da PIBS. Obrigada.